Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, querido, que nos acompanha aí. Você pode ir lá no YouTube, se inscrever no canal, fazer parte dessa família, também participar aí pelo Facebook, que Deus te abençoe. Pastor, você que está aqui nos assistindo, bom estarmos conversando acerca da palavra. Essa semana agora nós vamos ter nossa conferência apostólica Sinos e Trovões. Fazer um convite, poucas pulseiras ainda. Por que nós estabelecemos a situação das pulseiras? É porque nesse tempo ainda de pandemia, nós estamos tomando cuidado de termos espaço suficiente para não ficar aglomeração. Então nós estamos nos organizando para organizar aquilo que você também possa estar aqui com segurança, Então por isso que nós disponibilizamos a situação de pulseiras, poucas pulseiras disponíveis, ainda eu acho. Então entre em contato com a igreja. Conferência apostólica Sinos e Trovões, tremendo entre os apóstolos de Vitória que estão vindo, vai ser algo forte da parte de Deus, você é nosso convidado especial. Pastor Márcio, vendo a história de Jesus, a gente percebe que o mestre Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele passou por algumas coisas que eram desnecessárias ele passar. Como Filho de Deus era desnecessário Jesus sofrer algumas coisas, mas ele passa para que sirva para nós como exemplo. Aí faz sentido o texto, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando ele se coloca nessa condição de passar por algumas coisas sem necessidade, essa expressão que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, faz sentido para nós. Paulo fala muito bem disso lá em Filipenses 2, ele diz assim: tende em vós, tende em vós, cada um de nós, você que está aqui assistindo, você que está ouvindo na rádio, pastor Márcio, o Lucas e a Joane que vieram de uniforme hoje, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o selo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A gente vê um Jesus que a si mesmo se humilha e que é obediente. Pastor, hoje em dia a gente vê apóstolo, bispo, pastor, vai embora, membro, liderança, que tem dificuldade de olhar para si mesmo e ter um nível de humilhação e de obediência, e tomar a forma até de servo, até de humano. Porque que a gente tem visto aí o pessoal que é super, cara. Isso me preocupa muito. Porque se eu olho para a cruz, se Jesus Cristo é a pessoa a qual eu tenho que ser um imitador, eu fico olhando algumas pessoas, as posturas, as vestimentas, as falas, quem é que eles estão observando, Porque o Jesus que se revela para nós, se revela a esse homem, sendo Deus, humilhando a si mesmo e tendo obediência. O que a gente tem visto hoje, pastor, é uma loucura. Aí a gente vê ainda, o que é um agravante maior, algumas pessoas que conseguem mimar esses que se acham, porque o ego é muito grande. Então essa nutrição do ego, ela tem que ser constante. São os likes na internet, as curtidas no Facebook, e aí vão massageando esse ego, que é muito grande, que eu fico tentando entender. Se eu tenho um Deus que se faz homem, agora eu tenho um homem que se faz Deus. Isso está muito longe de um contexto daquilo que a Bíblia Sagrada nos dá de um caminho de pensamento. Mas Jesus continua sendo esse a qual a gente olha, ele é o caminho. Não são esses aí, que se colocam humanos sendo Deus, porque é complicado isso para nós, pastor. Eu fico observando assim, o maior exemplo que a humanidade teve e tem, é Jesus, cara, de comportamento, de atitude, de tratamento com o outro. É Jesus, cara. E ter esse sentimento que ele teve, aí não é para qualquer um, de se humilhar, de diminuir, de obediência. É muito difícil. Pastor, te perdoa te cortar, mas eu fico vendo Jesus em relação à obediência ao Pai. Jesus, cara. Jesus na oração, Jesus no ensino, Jesus no evangelismo, Jesus na submissão ao Pai, Jesus no amor ao próximo. E eu fico olhando, a nossa obediência, a obediência da igreja hoje, da liderança, a obediência das pessoas. Pastor, é loucura isso.
Na realidade, né, para se entender, assim, para ser muito prático, a prioridade de Jesus era Deus, ou seja, fazer a vontade do Pai. A prioridade dele sempre foi essa: importa que eu faça a vontade do meu Pai, né? E aí ele deixa assim: aprendei de mim. Pô, que sou manso, que sou humilde, né? O problema é esse, cara. A gente fragmentou a Bíblia, pastor. Assim, a gente pega só aquilo que é o poder de Deus na minha vida, poder de Deus na minha vida, mas não entende, cara, o dia a dia, como ele é construído. Porque as pessoas buscam a Deus por esse poder, mas não estão preocupados com Deus, não. Se é a vontade dele fazer isso ou fazer aquilo. Jesus, em todo o tempo, ele teve buscando fazer sempre, e sempre fez a vontade do Pai, e ensinando as pessoas a viverem dessa forma, né? Mas é difícil, pastor. E Jesus ensina assim: olha, aquele que quer ser o primeiro, né, seja o último. Quando você chegar num lugar, não procure os melhores assentos. Então Jesus sempre ensinou a forma da gente se comportar, como você tem que cuidar, mas o aprender de Jesus que é o difícil, pastor. O esvaziar-se de si mesmo, como Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se. Tá difícil demais isso, cara. Porque hoje é aquilo que a gente já conversou em alguns programas anteriores. Parece que as pessoas, e aí falando muito de liderança, os caras querem trazer umas novidades, não sei de onde que eles tiram, porque o evangelho já está aí, cara, está pronto. O que a gente precisa é o que está na Bíblia, né? Mas cada um fica querendo trazer um pensamento, uma ideia, e não sei de onde eles tiram. E essa posição aí, essa ideia de, sabe, cara, do posso tudo e do vou, e você vai, mas ninguém fala sobre isso, que Jesus se esvaziou de si, tomou forma de servo. Ninguém quer ser servo, pastor, ninguém quer ser senhor, pô. Entendeu? Ninguém quer ser servo. A verdade é essa. Quando se trata de igreja, ninguém quer ser servo, não. As pessoas querem ser senhor. O que eu faço para ser senhor? Não está aprendendo de Jesus, né? A gente precisa aprender muito mais com ele. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: eu vou te seguir, Senhor. Aí Jesus falou assim: tem certeza? Eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Você quer ir comigo? Você entende? Mas as pessoas hoje não, cara, não tem esse pensamento. A gente tem um Jesus que, quando ora e o leproso é curado, ele fala assim: ó, vai lá e, como é costume, mostra para o sacerdote a tua cura. Só não fala nada que fui eu. Né? Hoje é diferente, pastor. A pessoa lá orou e a gente nem sabe, porque é tanta gente que está orando, qual foi a oração que foi atendida. Mas a gente sabe que foi em nome de Jesus. Então, ponto. Não, eu orei. Não, pastor, calma aí, eu orei. Não, o senhor não entendeu. Eu orei, pastor, eu orei. E aconteceu aquilo que era o desejo do meu coração, pastor. Isso é tão complicado, porque a gente vê isso na rádio, a gente vê isso na internet, a gente vê isso em todos os lugares, né? Um Jesus, né? Um Deus que se faz ser humano e que se humilha e que é obediente e que não quer aparecer dessa forma, e um monte de humano que não tem obediência, que não tem humilhação e que constantemente quer esse trono, esse lugar mais alto. Isso aconteceu com Lúcifer, pastor, né? Se tem alguém na Bíblia que serve de referência para a gente perceber essa usurpação de algo, o nome dele no céu era Lúcifer, e depois disso era diabo, né, o nome? Cara. E aí a gente vê isso acontecendo também com Uzias, né? A gente vê acontecendo isso com Saul, não no nível, talvez, né, que tenha sido lá do Lúcifer, mas eles ao invés de copiarem o Senhor, aquilo que estava na palavra de Deus, eles copiaram a atitude do diabo, né? Eu sou, eu posso, eu faço, é do jeito que eu quero. A vontade de Deus era que Saul liquidasse todo mundo, matasse todo mundo, não tocasse em nada. Saul fez a vontade dele, né? E hoje é assim também. Deus pede, Deus fala, Deus ainda tem misericórdia de direcionar, né? De falar. Mas as pessoas se fazem de desentendida, pastor, não entendi, né? E faz do jeito que quer. Aí vem as consequências, tudo tem suas consequências. A consequência de Saul foi morte, de Uzias foi a lepra, do diabo é o que a gente sabe dele, mas o mais importante, querido, hoje é aprender mesmo de Jesus. O problema, pastor, a gente já está terminando, é que as pessoas não, querem facilidade.
Porque a gente aprender de Jesus, você precisa ler a Bíblia. Aprender de Jesus não é ligar o computador e assistir uma pregação de A ou de B, ainda que tenham ministrações que edifiquem, a gente não está falando disso. Mas aí às vezes a pessoa aprende do pastor, do apóstolo, do bispo, mas não aprende de Jesus, né? E aí que há as confusões no meio do caminho. Que essa palavra encontre morada em teu coração, te traga transformação, um direcionamento de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo.